Gravando. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu. Muito obrigado por estarem aqui. Ó, hoje, essa aula, eu costumo falar o seguinte, que ela é uma aula mais de conhecimento da estrutura da lei, que é a LDB, Lei de Diretrizes da Educação Básica Nacional, né? Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, essa aula de hoje é para a gente entender a estrutura. Eu não vou ficar comentando artigo, não vou comentar muitas vezes exemplo, tá? Porque depois eu vou secar a lei e a gente vai parte por parte, tá? Então, hoje é para a gente ter uma visão geral da lei. Eu costumo até fazer uma analogia com a aula de hoje com aquilo que eu oriento os meus orientandos. A Thalia mandou aqui. Deixa eu ver o que a Thalia mandou. Tá. Ela não está muito boa. Daí ela vai depois participar. Bom, e aí, como eu falo com meus orientandos, é a seguinte uma coisa. Quando você vai fazer um trabalho TCC, por exemplo, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiro, achar o objetivo do seu trabalho. Você achou o objetivo do seu trabalho? Beleza, acabou, tranquilo. Segunda parte, construir o esqueleto do teu trabalho. Ou seja, como que vai ficar a armação dele? Introdução, o seu desenvolvimento, quantos capítulos ou subcapítulos vão ter até chegar lá na parte de desenvolvimento, na parte de conclusões finais, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês a estrutura da LDB, para vocês entenderem como que ela foi construída, até para vocês também, se não tiverem, né, mas se já tiverem, ótimo. Mas se você não tem ainda afinidade com o texto de legislação, aí você já vai conhecendo alguns pontos, tá bom? Beleza? Então é uma aula de conhecimento, para você entender. Depois a gente vai entrar mesmo na LDB aos poucos, aí dando exemplos, falando daquilo, onde que serve, qual que seria uma interpretação daquilo, beleza? Bom, primeira coisa, LDB é a terceira nossa, Lei 9.394/1996. Ela foi promulgada no dia 20 de dezembro de 1996. Então, por isso que o pessoal conhece ela pela Lei 9394/96. Então, muitas vezes a pessoa está conversando assim, Lei 9394, LDB, 9.394. A última alteração da LDB foi o ano passado, foi no dia 9 de setembro do ano passado, do dia 3 de setembro do ano passado, tá? Em 2019. Então a LDB ela foi promulgada lá, sancionada em 1996, passou por várias alterações, tá? A última foi agora em setembro. Detalhe, eu vou estar mandando também no Google Classroom a LDB, tá? Em formato de PDF. Vou estar mandando para vocês a LDB atualizada. Quem quiser pode imprimir e levar para as aulas, tanto na minha quanto do Valdemir também, tá? Ou você ter no seu computador, no seu WhatsApp, no seu smartphone, para você sempre consultar, porque, gente, como eu falei, é o nosso, é a nossa linha de trabalho, é a LDB. Então, eu tenho que conhecê-la, principalmente também tanto como professor como gestor, tá? Então, é importante vocês terem esse documento em mãos. Se é que vocês já não têm. Vocês têm já ou não? Não. Beleza. Então, amanhã mesmo eu já posto para vocês lá, daí vocês vejam como usar da melhor maneira. Bom, a lei que alterou a LDB o ano passado, que foi só no artigo 16 e 19, ela é a Lei 13.868. Tá? Então, essa foi a última alteração. Não foi muito grande a alteração, mas fez lá. Então, olha lá. Num texto legal, né? Quando eu falo legal, é um texto de legislação. Legal é legalidade, tá bom? Tudo bem? Então, num texto legal, você tem uma construção.
para você dividir esse texto para que ele tenha sentido para a pessoa, que não fique perdido, partes, a pessoa não vai e volte, e aí você consiga construir o que eu estou tentando fazer hoje com vocês, que é entender o esqueleto da LDB, né? A estrutura da LDB. Um texto legal, ele pode ser dividido, assim como um TCC, em capítulos, subcapítulos, tá? O capítulo do subcapítulo, ele pode ser dividido, só que ele tem algumas nomenclaturas, tá? Então, a primeira divisão é título. É quando, vamos supor, eu coloco lá, como a lei é muito extensa, eu divido assim, ó, o título 1, título 2. Aí eu falo, ó, o título 1 vai falar de uma coisa, ele é um nome geral, tá? Nome geral. Aí, esse título 1, eu posso dividir esse título, né? Eu posso dividir em capítulos. Esses capítulos eu posso dividir em seções, tá? É que nem no seu TCC. O que acontece? Às vezes, você pode pegar lá e dividir aquele capítulo seu, ele tem uma ideia geral, daí você divide em subcapítulo, você fala, nossa, mas tem um negocinho, eu posso dividir ele no subcapítulo ainda. Então, lembra aquele negócio? 2.1, 2.2, aí você pode criar 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, você pode. Então, aqui é a mesma coisa, você cria, você divide para melhor compreender e organizar o texto. Segundo, todo texto legal, ele começa com artigos, né? Ele tem os seus artigos, tá? O artigo, você, do 1 até o 9, ou do 1 até o 9, você coloca em números ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono artigo. A partir do 10, você não fala décimo, décimo primeiro, você fala 10, 11, 12, 13, 14. Então, artigo primeiro, artigo segundo, artigo terceiro, artigo 10, artigo 11. Tá? Então, até o 9 é artigo 9. Depois você fala em número normal. Então, você vai falar artigo 10, artigo 11, artigo 23. O artigo, ele tem, né, o cabeçalho dele. Pode ser somente isso, o artigo, ou esse artigo ele pode ter as suas subdivisões. Então, esse cabeçalho do artigo, então, o artigo 8º, o que está escrito lá no artigo 8º, deixa eu ver se eu... Acho que eu não tem nenhum artigo para dar um exemplo para vocês aqui agora. Eu chamo de caput. Caput é o que logo que vem depois do artigo. Então, artigo 8º. Esse é o caput do artigo. O que quer dizer caput? Significa cabeçalho. Tá? O artigo ele pode ser dividido em parágrafos, né? Aí parágrafo primeiro, parágrafo segundo, que é aquela... agora eu tenho aqui, ó. Não, só tem o artigo. Não tem. O parágrafo é aquela... depois eu mostro para vocês o símbolo, mas é aquele símbolo que é uma chavinha, são duas chavinhas juntas, né? Aquele lá é o parágrafo. Ele pode ter também incisos, tá? Não necessariamente eu tenho parágrafo, eu posso ter o parágrafo, como posso não ter parágrafo, e aí eu tenho os incisos. Os incisos são em número romano. Aí falo inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Tudo bem? Mais ou menos? Quando vocês pegarem um texto, vocês derem uma olhada, aí depois a gente pode voltar quando nós estivermos em sala de aula, eu volto só com esse entendimento para vocês. Mas olha lá, vamos lá. Tá? Então, vou mostrar a estrutura para vocês, só falando dos títulos, capítulos, seções e os artigos. Tá? Bom, primeiro, a LDB é composta de 98 artigos. É uma lei que extensa, 98 artigos, distribuídos em 9 títulos. Tá? Ou seja, pensa no meu TCC,
que eu tivesse 98 páginas, logicamente não significa que um artigo é uma página, tá? Esquece disso. Mas pensa que tem 98 páginas e eu dividi em 9 capítulos, né? Então, a LDB ela tem lá 9 títulos. Esses títulos, então, vão discorrer em determinados assuntos. O título 1, ele fala assim, da educação. Ele é curtinho, ele só tem um artigo, que é o artigo 1º. Tá? Nesse artigo 1º, ele vai definir o que se entende por educação e educação escolar. Lembra que eu falo com vocês, assim, que a educação, ela se dá em todos os lugares, né? Por isso que vem a palavra educador. Então, um padre é um educador, tá? Uma babá é uma educadora, os pais são educadores, tá? Então, a educação, ela tem todo um âmbito mais aberto. Agora, quando eu falo educação escolar ou escolarização, aí não, aí eu estou falando da escola. Tá? Então, o artigo 1º ele vai dar justamente essa clareza, ó, o que é educação, o que é educação escolar. Esta lei trata da educação escolar. Ele vai deixar bem claro isso, ó, é o que se vive dentro do universo da escola. Então, não adianta pegar a LDB e usar, por exemplo, lá na ONG. Por exemplo, tem uma ONG lá que trabalha com reforço escolar. A LDB vai ser aplicada lá? Não tem nada a ver. Tá? É a educação da escola. Tudo bem, tem? Professor, Oi, pode falar. qual é a diferença de uma e de outra? O que faz ser diferente a educação dos pais e a educação do professor, digamos? Ó, posso até Aí ler pode para você. ensinar 1+1 para a criança. Oi? Porque, tipo assim, o pai também pode ensinar 1+1 para a criança. Sim, Exemplo. mas olha O que lá. diferencia? Aí que tá. Essa educação, né, quando fala educação, ela abrange todos os processos formativos. Todos. Seja na vida em família, seja na convivência com outras pessoas, seja no trabalho, tá? Essa educação, ela é ampla. O fato de um pai, de uma mãe, ou de um amigo, quem quer que seja, ensinar a criança um conteúdo da escola não significa que seja educação escolarizada. Educação escolar ou escolarização. Tá? Essa lei, ela vai ser aplicada somente no ambiente escolar. Daí ele fala lá que a lei ela vai desenvolver, vai ser, né, estabelecida dentro do universo onde se desenvolve a educação escolarizada. Por exemplo, o pai e a mãe que ensina lá 1+1, tá? Eu não posso cobrar dele 200 dias letivos e 800 horas no mínimo de trabalho com o aluno, com a criança. Você está entendendo? Então, o pai, é lógico, ele tem o dever de educar a mãe e o pai. Mas quando a gente fala de regularização do serviço, vamos dizer assim, a escola faz parte da LDB. Tá? Tudo bem? Fui claro ou você... Não, entendi. Certo? Então, ou seja, essa lei se aplica no ambiente escolar, no ambiente onde há educação escolarizada, ou seja, onde há escolarização. Bom, qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Bom, o título 2, ele vai falar dos princípios e fins da educação brasileira, tá? Tem 2 artigos, que é o 2º e o 3º artigo. E ele vai falar no primeiro lá, ó, qual é a finalidade da educação? É o artigo 2º. Lembra? Falei para vocês nas aulas passadas. Formação global do aluno. Seu preparo para o exercício da cidadania e seu preparo para o mundo do trabalho. Os 3 pilares da educação brasileira. As 3 finalidades da educação brasileira. Aí, no artigo 3º, ele vai falar sobre os princípios que regem essa educação. Tá? Os princípios que regem essa educação. Aí vai falar gestão democrática, ele tem 3 incisos, tá? Tem 3 incisos, ou
13 princípios distribuídos ali naqueles 13 incisos, que ele vai falar desde a gestão democrática, desde a pluralidade de ideias, desde o respeito mútuo. Então, são as finalidades. A gente vai ver, se é que vocês já não viram em outra disciplina, mas a gente vai ver depois com calma, tá? São 13 finalidades, princípios da educação brasileira. Então, tem 3 finalidades, que essas 3 que eu comentei, e que sustentam essas finalidades, né? 13 princípios, certo? E aí eu tenho o título 3, que é do direito à educação e o do dever de educar. Aqui ele já vai ser um pouquinho mais extenso, olha lá. Ele tem 4 artigos. Ele vai do 4º ao 7º artigo. Tá? E ele vai expor os deveres de cada organismo que compõe a sociedade com a educação. Tá? Então, os artigos 4º e 5º é o dever do Estado. Quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado de São Paulo, Estado do Maranhão, eu estou falando do ente público. Tá? Dever do ente público. Aí no artigo 6º ele vai falar dos pais. E no artigo 7º ele vai falar sobre a questão da iniciativa privada. Tá? Expõe os deveres de cada organismo. A gente vai entrar isso com calma. Bom, até aí tudo bem? Beleza? Então já terminamos o título 3. Agora ele divide título 4, onde ele vai falar sobre a organização da educação nacional. Professor. Então, peraí. Então, professor, na LDB, olha que interessante. Ela já me mostrou a diferença entre educação e educação escolar. Ela já me falou sobre os princípios e finalidades da educação brasileira. Ela já me falou quais são as responsabilidades de cada ente ligado à educação. E agora a gente vai entender como se organiza a educação nacional. Então, quando você for estudar LDB, você já sabe, olha, como que eu falo, que parte que fala sobre a organização da educação nacional? A partir do título 4, que vai lá do artigo 8º até o artigo 20. São 18 artigos somente mostrando como a educação brasileira ela se organiza, ela se estrutura. Tá? Então, olha lá, são 13 artigos, né? Do 8º até o 20. Não é o 20º, 20. Porque até o 9º que eu falo. Né? Depois. Aí, olha lá, um resumo só para vocês entenderem. Expõe como está organizada a educação nacional e estabelece as responsabilidades de cada ente federativo. Então, no artigo 9º, vai falar quais são as responsabilidades da União, né, do governo federal. No artigo 10, vai falar a responsabilidade dos estados. E no artigo 11, vai falar da responsabilidade dos municípios. No artigo 12, vai falar a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, das escolas. E no artigo 13, vai falar da responsabilidade dos docentes. Professor, eu queria saber qual que é a responsabilidade minha para com a educação. Olha lá, artigo 13, já lá no título 4 da educação. Tá? Da LDB, perdão. Vai falar sobre os sistemas de ensino e também sobre a construção da gestão democrática dentro desses sistemas de ensino, nos artigos 14 e 15. E vai falar também a área de atuação de cada sistema, né? O federal no artigo 16, o estadual e distrital no artigo 17 e municipal no artigo 18. Certo? Beleza. O artigo 19, ele vai falar sobre as instituições privadas. Esse artigo, ele foi alterado. Na verdade, ele não foi alterado, ele foi melhorado a redação dele, ou aumentada a redação dele, com essa última lei, que é a Lei 13.868, de 9 de setembro de 2019. Então, a última alteração, basicamente, mexeu nesse artigo 19. Né, onde ele acresce o inciso 3, né, que fala das comunitárias. Já falava anteriormente no texto. Tá?
mas ele descreve daí o que é comunitária, o que são escolas confessionais, o que são escolas filantrópicas, tá? E a gente vai ver isso com calma quando nós falarmos dessa parte mais para frente, tá? Fica tranquilo, é só para vocês entenderem aonde que houve a última modificação, certo? Olha lá, título 5. Lembra que eu falei para vocês? São 9 títulos, né? Então, título 5. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Ai, ai. Esse título, ele é longo. São 45 parágrafos. Aí, se você olhar lá, você vai falar assim, professor, mas do 21 ao 60, não dá 45 artigos. É porque ele tem o artigo 26, aí depois ele tem o artigo 26A, ele tem o artigo 36, aí depois ele tem o artigo 36A, 36B, 36C, 36D. Por que, professor, que tem essas loucuras aí? Porque esses artigos eles foram alterados ao longo do tempo. E aí, imagina você ter que colocar, bom, mas você vai alterar o artigo 26, se acrescentou o 26A, não é 27? Tá bom. E o artigo 27 que estava lá antes da lei? Daí você tem que mudar toda a estrutura da lei? Não, precisou colocar um artigo, então esse artigo, ao invés de ter virado 27, ele virou 26A, porque o artigo 27 já existia. Compreenderam? Ah, professor, mas por que não colocou artigos, falou que vai até o artigo 98, por que não colocou o artigo 99, artigo 100? Porque o assunto tem a ver com esse artigo 26, com esse capítulo 5. Se eu ponho lá no final, não vai ficar um samba do crioulo doido? Imagine, você terminou, você leu o texto da lei bonitinho, aí você olha lá, artigo 98. Essa lei entra em vigor a partir do momento da sua publicação. Daí vem, artigo 99. Acrescenta-se dentro do currículo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então não dá. Então essa é uma forma de organização, compreenderam? Tudo bem? Deixa eu falar para vocês algo muito importante desse título 5 dos níveis das modalidades de ensino. Aqui ele vai falar sobre como se constrói os níveis da educação escolar brasileira. A gente vai ver isso com calma, tá? E ele vai falar sobre então, esses níveis depois da educação brasileira, ele vai falar das etapas da educação básica. Então ele vai falar de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio. Então, aquela nova lei do ensino médio, que foi aprovada em 2017, está aqui nesse emaranhado de artigos, tá? Vai falar sobre as modalidades de ensino, então ele vai falar sobre educação de jovens e adultos, vai falar sobre educação especial, e vai falar sobre educação técnica de nível médio. Está tudo organizadinho lá. E ele vai falar do outro nível da educação brasileira, que é a educação superior. Então, quero saber da educação superior, está dentro desses 45 artigos aqui. Tá bom? Que eu dividi aqui depois para vocês e vou citando. Um parêntese. Essa parte da LDB é uma parte muito sensível. Tá? Explico por quê. Porque essa parte é onde encontra-se a parte do currículo. A parte do currículo está aí nessa parte aqui da LDB, nesse título 5. Ouso eu falar que é a parte que me interessa mais para muita gente. Porque é entrando nessa parte da LDB que eu posso garantir ou tirar alguma disciplina, por exemplo, do currículo brasileiro. Exemplo para vocês. Quando teve o ensino médio, a nova lei do ensino médio, a medida provisória, ela tirava a palavra obrigatória
né, da disciplina de educação física no ensino médio. Ela colocava obrigatório somente na educação infantil e no ensino fundamental. Mas na educação média, ele tirou a palavra obrigatória. O que isso representa? Bom, se eu sou dono de uma escola particular, ou até dentro de uma rede de ensino pública, eu posso falar, bom, então se a educação física não é obrigatória no ensino médio, eu vou tirar. Eu vou tirar, ué. Se ela não é obrigatória. Né? Ah, não, eu vou deixá-la porque eu entendo que seja importante. Tá, tudo bem, só que você não é obrigado. Tá? Então, vocês percebam que muitas vezes é essa parte que vai garantir um campo profissional aberto ou que vai poder arrancar alguém de dentro da escola. Então, é uma questão muito sensível essa parte, mas a gente vai ver com calma, tá bom, gente? Depois nós vamos só discutir alguns pontos, porque aqui tá é bem interessante. Bom, eu gosto, né? Mas ela é bem interessante com relação a como se compõe a questão do currículo da educação brasileira. Bom, voltando aqui, olha, eu tenho só 10 minutos, olha que sacanagem. Bom, para da risada aí, não pode, ó. Bom, olha lá, esse título está dividido em 5 capítulos. Capítulo 1, da composição dos níveis escolares, como a educação escolar se compõe, artigo 21. Capítulo 2, da educação básica, dividido em 6 sessões, olha, tá vendo? Aí você fala assim, mas professor, de 1 a 5 não são 6 sessões, são 5 sessões. É porque daí ele criou o 4 e o 4A. Tá? Então, tem essa questão que foi acrescentada. Bom, a seção 1 vai falar das disposições gerais, né? Da finalidade da educação, vai voltar um pouquinho daquele lá do comecinho da LDB, ele vai relembrar. Ele vai falar sobre a organização da educação básica brasileira, no artigo 23. Ele vai pegar regras de organização dos níveis fundamental e médio, artigo 24 e 25. E sobre o currículo, aí eu falo para vocês, o filé mignonzão lá do currículo, tá a partir do artigo 26. 26 e 27, tá bom? E na seção 2, ele vai falar sobre educação infantil. Seção 3, ele vai falar só do ensino fundamental. Na seção 4, ele vai falar sobre o ensino médio. Seção 4A, que foi acrescentado, vai falar sobre a educação profissional técnica de nível médio, que foi colocado justamente com a lei do ensino médio. A seção 5, ele vai falar sobre o EJA. Capítulo 3, ele vai falar da educação profissional e tecnológica, que é um outro ponto. E o capítulo 4, ele vai falar da educação superior. Bom, capítulo 5, ele vai falar da educação especial. Ó, virou um samba do crioulo doido aqui. Porque ele misturou, né? Aí eu não entendo até hoje o porquê que aconteceu dessa maneira. Porque se a gente volta na educação especial aqui, educação especial ela é uma modalidade. Depois eu vou explicar para vocês a diferença de etapa, né, do nível da educação e modalidade de educação. Mas, na verdade, era para estar lá junto com o EJA. Logo depois do EJA tem educação especial. Mas não foi assim construído. Para depois construir educação superior, não. Então, o texto, se você não conhecer e não entender, você fica meio zonzo. Você sai da educação tecnológica lá, vai para a educação superior, depois volta para a educação especial, então fica um pouquinho, no meu modo de ver, um pouquinho confuso se você não prestar atenção nisso, tá? O título 6 vai falar de nós, profissionais da educação. Oh, delícia. Então, vamos ter uma aula só de profissionais da educação. Tá? São 8 artigos, dos 61 a 67, incluindo a da pessoa, mas 61 a 67 não dá 8. É porque tem os 62A. Então são 8 artigos. E eles vão falar sobre a necessidade dos profissionais, quais as habilitações, quem que é profissional do magistério. A gente vai ter uma aula só disso aí. Bom, eu não vou pegar artigo por artigo, porque eu tenho agora 6 minutos e meio.
tá? Mas vai falar sobre formação inicial e continuada, sobre oferta de curso de formação, sobre formação da atuação para os cargos administrativos e sobre a questão da valorização do magistério. Bom, no artigo 7, vai falar sobre recursos financeiros. Também é uma aula bem legal. Nós vamos ter também essa aula. Tá? Ou seja, o que é e o que não é MDE. Ou seja, o que modelo de desenvolvimento da educação, né? O MDE, que é o que se pode gastar e não gastar com a manutenção e desenvolvimento de ensinos. Então, MDE, manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, o que pode gastar está lá no artigo 70 e o que não pode gastar no 71. Mas a gente também vai entender um pouquinho sobre a construção do orçamento da educação. Gente, é bem legal, porque a gente vai entender como que se compõe a educação, o orçamento para a educação, quais são os recursos. Porque eu escuto muita gente falar bobagem, tá? Muita gente fala bobagem a respeito disso, inclusive professores, diretores, tá? E já acha que você pode chegar, gastar, comprar, e não é assim, tá? Uma coisa é você querer, a outra coisa é a lei permitir. Como diz, pode ser até moral, moralmente aceito, mas muitas vezes não é correto legalmente, tá? Ah, mas pega o dinheiro da educação e compra um monte. Ai, que legal, que lindo, né? Ai, compra lá todas as cadeiras de dentista para as escolas. A educação tem dinheiro, mas não pode. Ai, compra material escolar, lápis, borracha, bolsa, estojo, e dá tudo para a criançada com o dinheiro da educação. Dá para fazer isso com um tipo de orçamento que tem, de recurso. Dá para fazer isso. Ninguém está cometendo nada ilegal, não, tá? Pelo menos eu acho. Entendeu? Mas você tem algumas não brechas, mas alguns pontos do orçamento que você consegue fazer com que isso seja gasto com, por exemplo, uniforme escolar, por exemplo. A gente vai ver isso com calma, bem tranquilinho, tá? E vamos também ver como se compõe o Fundeb. É bem legal, é bem interessante a gente entender isso aí, tá? Então, apuração de educação do receita, cálculo mínimo, cálculo do custo mínimo por aluno, lembra que a gente teve isso lá no começo do semestre, artigo 74. Como que o Estado, a União e os Estados podem exercer ação supletiva e redistributiva? O Fundeb é um exemplo de fundo redistributivo, explicaremos mais para frente, né? E o destino de recursos públicos a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, que são classificadas como escolas particulares, privadas, mas eu consigo destinar recursos para essas escolas, por conta da finalidade dela. Tá? E o título 8, ele vai falar das disposições gerais. Ele vai falar assim, são 10 artigos, mas, gente, malemar a gente consulta essa parte. Mas tudo bem, vai falar sobre a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural para os povos indígenas. Tá? Vai falar da criação, né, da inclusão no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Não sei o porquê está na lei, mas está lá na lei. Não estou falando que isso não seja importante, pelo amor de Deus, tá? Só que não seria necessário a inclusão disso dentro de um texto legal, mas tudo bem. Incentivo ao desenvolvimento de programas de ensino à distância, tá? O artigo 80. Organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, realização de estágios no sistema de ensino, regulamentação do ensino militar por lei específica, ele só fala isso. Então, o ensino militar, ele tem uma lei específica, tá? E exigência de abertura de concurso público a pessoas habilitadas na forma da lei. O texto 9, ele vai fechar para falar das disposições transitórias. Isso aí, basicamente, é coisa que já você não tem nem necessidade de ficar lá, mas só para vocês terem uma ideia.
Ele vai falar sobre que aquela década, de 1996 a 2006, foi instituída a década da educação, tá? E, consequentemente, para formular um plano nacional de educação, certo? Ele vai falar sobre prazos de alguns anos para que os entes públicos consigam colocar aquela lei de 1996 em voga, né? Fazer com que eles entrem. E vai falar um pouquinho sobre crédito para escolas existentes que venham a ser criadas, que devem se integrar no sistema de ensino. E questões levantadas anteriormente a essa lei, elas podem ser depois dialogadas, mas que o Conselho Nacional de Educação é que vai resolver. E, finalizando, a lei entra em vigor a partir da publicação da lei. Difícil? Deu para entender mais ou menos a construção da LDB? Depois do texto em mão, vocês vão conseguir dar uma enxergada total, gente. Então, a faculdade vai entrar em contato com vocês. Amanhã, a partir de segunda, a gente começa nosso semestre letivo, nossas férias, né? Então, a gente não terá aula por aqui. Até a próxima ordem. Mas a gente vai se falando. Qualquer dúvida, vocês entram, se falam comigo, a gente vai trocando ideia.